Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Péricles e você está no Matemática é 10, começando aqui a nossa aula do curso EJA. E hoje eu vou fazer algumas questões para ajudar vocês na nossa listinha número 8. Depois da nossa vinheta, a gente começa. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui no cantinho. A primeira questão fala o seguinte. Ele fala que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2006, tá? Ele fala, considere o gráfico a seguir que representa a taxa média de crescimento anual de certas cidades em função do número de habitantes. Então, em função do número de habitantes, ou seja, o meu eixo X aqui está em 1.000 habitantes, né? Que é o número de 1.000 habitantes, ó. Vou destacar aqui de amarelo, talvez fique melhor, ó. 1.000 habitantes. E o meu eixo Y está falando da taxa média que ele falou, tá? Em porcentagem, tá? Então, aqui eu tenho o meu eixo Y e aqui eu tenho o meu eixo X. Meu eixo X está retratando o número em habitantes, só que está em 1.000, tá? Então, quando eu falo que 100, é 100 mil. 500, 500 mil. O 1.000 aqui é de 1 milhão, tá? E assim sucessivamente. Beleza. Aí ele pega e fala o seguinte, a partir desses dados, pode-se afirmar que a taxa média de crescimento anual de uma cidade que possui 750 mil habitantes é? Problema tranquilo, análise do gráfico só você já vai encontrar. Se ele falou 750 mil, você vai vir aqui no gráfico, olha só, 500 está aqui, o 1.000 está aqui. Vocês concordam que o 750 está no meio dele? Entre 500 e 1.000? Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, vou ver se eu faço uma retinha, para ficar bonitinho, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui uma reta. Eu vou sair daqui do meio, vou subir aqui, ó. Mais ou menos, só para vocês terem uma ideia aí, por aqui assim, ó. Vamos colocar isso aqui de azul não, né? Vamos escolher uma cor aí que tá lá, um vermelhão aí, ó. Tô torto ainda, né? Vamos tentar dar uma ajeitada nela para dar uma melhorada. Mais ou menos também, tá, gente? Fazendo a mão aqui. Tá bom aqui. Então, 750 tá aqui no X, né? Então, 750 mil. Ele quer saber quanto que vai lá no Y, né? Então, vamos lá, vamos levar a nossa reta para lá. Ó. Ela vai sair daqui, onde ela tá, e vir para cá, ó. Que número é aqui, ó? É isso que ele quer saber. Que número é esse aqui, ó? Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é descobrir quem é esse valor aqui, ó. Vocês concordam comigo que ele está na metade entre 500 e 1.000? Que a metade entre 500 e 1.000 é 250. Se ele andou 750, ele andou a metade, tá? Então, ele está na metade. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir esse deslocamento, né? Que sai do 0,9 e vem aqui. Isso tem algumas maneiras de fazer, tá? Você tem algumas maneiras de fazer essa conta. Vou fazer aí de umas duas maneiras para vocês verem. Para mim, eu posso calcular essa distância todinha. Como é que eu calculo essa distância? Eu pego o valor final, que é o maior, e vou subtrair do valor menor, para mim saber quanto que tem nesse intervalo todo, tá? Então, eu pego aqui o 4,8, pegando aqui a minha maquininha, menos 0,9. Isso vai me dar 3,9. 3,9 é essa distância. Só que está no meio. O que eu faço? Pego o 3,9 e divido por 2. Por que eu sei que você está no meio? Porque aqui é a metade, ó, 750 está na metade entre 500 e 1.000. Então, eu divido isso aqui por 2 e você vai ver que vai dar 1,95. Então, a partir do 0,9, ele tem que subir 1,95. O que eu faço? Pego o 0,9 e somo a 1,95. Fazendo isso, vai dar, então, 2,85. Então, esse lugar ali é o 2,85%. Aqui nesse rumo onde eu coloquei essa interrogação aqui, ó, vou tirar ela daqui e pôr o valor aqui agora, ó.
Então, aqui vai estar o 2,85. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Né? A C, essa é a taxa, então, média, né, dessa cidade com 750 mil habitantes. Tá, essa é uma maneira de você pensar esse problema. Outra maneira de fazer a mesma coisa, eu poderia fazer uma média aqui, né, encontrar quem está no meio. Então, eu posso pegar o meu 4,8, somar com 0,9, opa, vamos pôr aqui o 0,9 e dividir por 2. Então, vou pegar, ó, pegando a minha máquina aqui, ó, 4,8 somado com 0,9 e vou dividir por 2. Quando eu faço isso, eu já vou encontrar quem está no meio, tá? Que no caso é o 2,85, porque é a média, tá? O que eu usei aqui foi a média. Quem está no meio, ou seja, a média desses dois números, quem está no meio é o 2,85. Então tá aí, ó, eu tenho duas maneiras de fazer a mesma coisa, de analisar a mesma situação. Espero que vocês tenham entendido aí o problema e o tanto que ele foi tranquilo analisar esse gráfico aí dessa função, né, que descreve aí em relação à quantidade de habitantes, taxa média de crescimento aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos agora para o nosso segundo problema. Olha só. O segundo problema não é a questão 2, porque a questão 2 está no vídeo postado ontem. Eu fiz ela no vídeo de ontem. Então é só você ir lá que ela está lá, prontinha para você. Vou fazer aqui agora a questão 3. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Olha só o que está dizendo. Da PUC Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas. Ele fala o seguinte, uma função do primeiro grau é tal que f de menos 1 é igual a 5. Então, ele está falando que o f de menos 1 vale 5. E o f de 3 vale menos 3. Ele quer que você calcule o f de 0. Quanto que vale o f de 0? Então, é isso que ele está falando. O que você tem que fazer? Ó, você tem que lembrar da aula de ontem, quando eu falei que toda função do primeiro grau ela tem essa aparência aqui, ó, ax mais b. Essa é a aparência de uma função do primeiro grau. O que eu vou fazer? Substituir cada informação dessa, tá? E aí eu vou criar umas duas relações para mim trabalhar com elas e descobrir a função. Aí eu calculo quanto que é o f de 0. Lembrando que o meu f de 0, ele zera essa parte aqui. Então, na verdade, o meu f de 0, eu vou estar encontrando o meu b, né? É o b que ele quer saber, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Meu coeficiente linear. Isso tudo foi visto na aula de ontem, tá? Eu aconselho a vocês a assistirem o vídeo novamente da aula de ontem. Ajuda ligando, né, com essas duas aulas, tá? Então, vamos lá. Substituindo. Então, eu vou colocar, ó, f de menos 1, no lugar de x eu pôr menos 1, tá? Estou substituindo a primeira informação aqui, ó. Vai ficar, ó, no lugar de a, o x e o b, eu vou substituindo. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar a que multiplica menos 1, estou pondo em parênteses caso do sinal, mais o b. Aí, o que que ele está falando com isso? Ele está falando que isso tudo é igual a 5. Então, vai ficar assim, ó, menos, vou pôr aqui em cima, ó, menos A mais o B é igual a 5. A vezes menos 1, menos A mais o B dá 5. Por que que dá 5? Porque o f de menos 1 é 5. Pronto, eu guardo essa informação e eu vou chamar ela aqui de informação number 1. Beleza? Vamos agora fazer a mesma coisa com a outra informação, o f de 3. Então, vamos lá, ó, f de 3 é igual. Vamos lá, então vai ficar A vezes o 3 mais o B. Então, vou ficar com 3A, né? A vezes 3 não é 3A? Mais o meu B é igual a quanto? Quanto que ele falou que dá isso aqui? Dá menos 3.
Então tá aqui a nossa segunda informação. Então eu tenho informação number 2. Então eu tenho duas informações. Uma informação que fala que menos A mais B dá 5 e outra que o triplo de A mais o B dá menos 3. Sabe como que eu vou resolver isso? Nós vamos fazer aqui um Systemex, um sistema de duas equações do primeiro grau. Eu tenho a primeira equação aqui que é menos A mais B igual a 5. E eu tenho uma segunda equação que é 3A mais o B igual a menos 3. Existe uma infinidade de maneiras aí de você olhar para isso daí. Fala infinidade assim porque são muitas maneiras, tá? Eu vou usar aqui uma maneira mais tranquila chamada método adição. O que consiste o método de adição? Quando eu somar cada letra, né, nas duas equações, somar o A de cima com o de baixo, B de cima com o B de baixo, uma das letras, que é uma das variáveis, ela tem que, ó, sumir. Então, eu vou pensar o seguinte, se a primeira eu multiplicar ela toda por 3, vai aparecer um 3 aqui, aí vai cancelar o A. Então, olha só, vai ficar menos 3A mais 3B igual a 15. Nossa, da onde você tirou esses números? Vai, porque eu multipliquei toda a equação por 3. Né? Eu vim aqui e multipliquei ela todinha por 3. Então, todos os valores foram multiplicados por 3. Aí nós vamos somar, ó. Ó o que vai acontecer, ó. O A foi embora. Ficou B mais 3B. B mais 3B não é 4B? Aí ficou menos 3 mais o 15. Menos 3 mais o 15 não vai dar 12? Aí meu B vai ser igual a 12 dividido por 4. Então eu vou encontrar que o meu B é 3. Então meu valor do B é 3. Olha só, como esse problema ele quer o f de 0. E o f de 0 é justamente o valor do meu B, acabou o problema. Nós já encontramos o valor de B. Então agora, ó, só eu marcar. Resposta correta, letra C. Não esqueça que na sua lista tem que ter toda a resolução, hein? Não pode só marcar, não. Pessoal, vou parando por aqui. Essa é a nossa primeira parte da aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa, vamos ver o vídeo aí várias vezes. Valeu? Encerramos aí com palmas para nós. E para vocês também que vão pegar firme agora para fazer a lista, hein? Até o nosso próximo encontro e a gente encerra com a nossa vinheta.